Mais um Mudimcast hoje com o Dr. Celso do Vale. Vamos bater um papo aqui muito interessante sobre reprodução humana, sobre lifestyle. Dr. Celso do Vale, tudo bem? Tudo bem, Mariana, e você? Tudo bem, graças a Deus. Vamos bater um papo hoje, então, Dr. Celso, sobre esse assunto tão importante e temas, assim, dúvidas que o senhor recebe no seu consultório diariamente, né? Sim. Eu acho que tudo que a gente puder abordar para ampliar o horizonte da paciente no sentido de prevenção, acho que é muito importante. Com certeza, muito importante. Dr. Celso, o que a mulher hoje deve saber sobre o planejamento reprodutivo? Hoje, Mariana, a gente vê a coisa diferente de algum tempo atrás, não muito distante assim. Puxa o microfone um pouquinho para trás, doutor. Isso. Algum tempo atrás, não muito tempo atrás, quando a gente ia falar de planejamento reprodutivo, a gente falava só de métodos anticoncepcionais. Certo. A gente iria tentar ver quantos filhos essa mulher não ia querer ter, não quantos ela ia querer ter, quanto ela não ia querer ter mais, né? Ela tinha lá 2, 3 filhos e depois não queria mais engravidar, nós iríamos falar do métodos anticoncepcionais para ela. Isso por quê? Porque a mulher engravidava bem mais precocemente, né? O auge da vida reprodutiva da mulher é ali no final da segunda década de vida dela, em torno dos seus 18 anos, e vai até o final da terceira década de vida, aos 30 anos de idade dela. Esse é o auge da vida reprodutiva dela. E a mulher, geralmente ali, antes dos 30 anos, ela já tinha definido a prole dela, né? Então a gente ia se preocupar com isso, como ela não ia ter mais filhos. A mulher, ela nesses últimos, principalmente nessas últimas 2 décadas aí, houve uma mudança muito grande na vida da mulher. A mulher entrou na competição da vida produtiva, né? E aí ela entrou na competição da vida produtiva e ela acabou esquecendo um pouco da vida reprodutiva dela. Então, ela começou a pensar muitas vezes em engravidar depois dos 30 anos de idade dela, porque esses 18 aos 30 anos não é compatível, né? Ele não bate com o auge financeiro, social, profissional dela, e ela quer mais. Prioriza isso. E muitas vezes uma gravidez parar numa gravidez, depois que ela ganha neném, isso atrapalharia. E aí foi quando nós começamos, né? A preocupar-nos em orientar essa mulher sobre o planejamento reprodutivo dela, né? Mas e aí? Você quer ter filhos? Quantos filhos você quer ter? 0? Você quer ter 1? Você quer ter 2? Você quer ter 3? Então a gente tem que pensar como que você vai organizar isso, porque, né, a tua vida reprodutiva ela não é eterna, né? Então isso que acabou a nos preocupar, porque a gente vai começar a falar de outras coisas, né? De agora em diante. Exatamente. E o que a mulher deve saber sobre os seus ovários diante de todo esse contexto que o senhor colocou agora? Olha, os ovários, né, Mariana, não é só ele que determina a vida reprodutiva da mulher, mas ele para a mulher entender, ele fornece a matéria-prima para ela fazer o nenê. Uau. Que são os seus oócitos, aquilo que elas chamam de óvulos, né? Certo. Então ele vem dos ovários. E aquilo que eu falei, né? Ele é finito, né? Ele é finito. Ela já desde lá quando ela é um embriãozinho lá na barriga da mãe dela, ela já tem esses oócitos aí, e eles vão ter um fim lá na frente, quando ela chegar na menopausa, né? E é uma coisa diferente. Por quê? Sim. Porque se eu chegar para você hoje, e alguém olha para você hoje e fala, nossa, Maria, Joana, você está tão conservado, você está tão bem, né? Você tem 35 anos, mas eu te daria 30 anos, te daria 28, te daria 32. Então, assim, muitas vezes a tua aparência física, ela não é condizente com a sua idade cronológica, né? Agora, os ovários não. Os ovários, ele segue metodicamente a sua certidão de nascimento. Ou seja, pior ainda, né?
porque você nasceu no dia tal, no mês tal, no ano tal. Os seus ovários não. Os seus primeiros folículos começaram a ser formados lá com 6, 7 semanas de idade gestacional na barriga da sua mãe. No meio da gestação, eles já estavam todos formados. Uau. Eles tinham aproximadamente ali uns 7 milhões de óvulos, né? De óvulos, de óvulos. Daí, quando você nasceu, você já perdeu um monte. Eles já desapareceram ali uns 5 milhões. Quando você nasceu, eles já eram 2 milhões. Uau. Quando você chegou ali na tua primeira menstruação, que é o que a gente chama de menarca, eles já sobraram apenas 300 mil aproximadamente, 300, 400 mil aproximadamente, que é o que a gente chama de reserva ovariana, é o que você vai ter de reserva dali para frente. É, entre aspas, definido a partir daí. A gente pode chamar de reserva ovariana desde quando você nasce, mas a gente começa a dizer assim, a gente fala da sua reserva ovariana a partir do momento que você começa a ovular, né? Você vai ter a sua reserva ovariana. E é lógico que isso daí, né, é evidente que essa reserva ovariana, né, você vai apresentar aí não mais do que 300, 400 ovulações a sua vida toda, né? A sua vida toda. E você, com certeza, né, isso vai estar relacionado com uma série de coisas, o envelhecimento dos ovários, né? Então, todos os ovários, eles vão envelhecer igualmente, digamos assim? Olha, a gente... É importante que a mulher saiba, né? É importante que a mulher saiba. Aí a gente pode até fazer um parêntese aqui para falar um pouco sobre... Ela vai ter a menarca, a sua primeira menstruação, e ela vai ter a sua última menstruação, que vai ser lá na menopausa. Certo. A grande maioria das mulheres, elas vão entrar na menopausa entre 45 e 55 anos de idade. A média é 50, 51 anos de idade de se entrar na menopausa. Só que a mulher não vai perder a vida reprodutiva dela quando ela entrar na menopausa, né? Ela vai já perder a vida reprodutiva dela em torno de 8, 9 anos antes dela entrar na menopausa. Mas você nunca vai saber quando você vai entrar na menopausa. Vai entrar, você não vai saber. Né? A gente pode até especular pelos antecedentes da sua mãe, de uma irmã mais velha e tal, mas você não vai saber. Então, por isso, se você for imaginar que uma mulher vai entrar na menopausa entre 45 e 55, de 8 e 10 anos ela vai entrar, você tem que pensar assim: qualquer mulher pode entrar na menopausa, pode perder sua vida reprodutiva já a partir dos 36 anos. Uau. Por isso que a gente comenta que, se a gente for avaliar, eu falei no começo que o auge da vida reprodutiva é entre os 18 e os 30 anos de idade, né? Sim. Esse é o auge da vida reprodutiva. Sim. Agora, quando você chega aos 30, você já vai começar a ter uma queda você já vai começar a ter uma queda dessa reserva ovariana e desse sucesso reprodutivo. Aos 35, essa queda acentua bastante. Aos 37, ela começa a descer ladeira abaixo, né? Se você for pensar muito bem, uma mulher com abaixo dos 30 anos, ela vai ter assim ao mesmo uma chance de engravidar de 20% aproximadamente. Ao final de um ano, essas mulheres vão ter 90% de chance de engravidar. Nossa. Ali entre os 30 e os 35, nós temos uma taxa ao mês de fertilidade dessa mulher, da chance dela engravidar, de 15%. Nossa. E ao final de um ano, 80% já caiu. Sim. Entre 35 até ela atingir ali os 40 anos, você já tem uma queda importante. Sim. Apenas a mulher vai ter 9% de chance de engravidar e ela vai ter assim 50% de chance de atingir uma gestação. Nossa. Né? Essas mulheres têm uma 50% de chance, ou seja, 50% dessas mulheres não vão engravidar. Uhum. Em torno de 41% e 42%, ela tem uma chance de 4% ao mês, e apenas 20% dessas mulheres vão engravidar. Uau. Agora, ali a partir dos 43 até os 45, isso aí tende a zero, né? 0,2% de chance de gravidez que ela tem, né, em cada mês. Uhum. E
1% dessas mulheres vão engravidar. Nossa, daí ela vai tender... Só vai reduzindo, aí né, só doutor? vai reduzindo. Então a gente tem que ter pressa. Agora... Sim, muito importante. E isso, doutor, só um parêntese, é interessante porque eu tenho muitas amigas. E tenho muitas amigas que ainda não são mães. Eu tenho 30 anos e tenho 3 filhos. E ainda falo que eu penso teu quarto. Quando eu falo isso, as minhas amigas que não têm filhos, elas ficam perplexas. Nossa, mais um? Pelo amor de Deus, Mariana, como você consegue? E assim, eu tenho essa vontade realmente de ter o quarto, que eu amo ter filhos. E meus filhos são umas bênçãos, super educados, assim, até exemplo aí pra galera. O pessoal elogia bastante. Só que daí o meu espanto é ao contrário. E por que você não quer ter filho? Ou por que você só pensa em ter um, né? Porque é igual o senhor falou, as mulheres elas vêm priorizando coisas, né? E tende a ser daí para mais, né? Nós vamos priorizando nossa vida profissional, muitas preferem estudar, se dedicar aos estudos. Então, realmente, eu sou mãe, eu entendo que nós temos algumas barreiras, digamos assim, né? Só que é muito bom. E agora com essa conversa é exatamente isso que eu vejo. Como as mulheres estão deixando para depois. Vão deixando, e agora nós temos aqui esse podcast muito esclarecedor. Eu vou encaminhar para todas elas, para elas verem isso e se atentarem ao prazo. Exatamente. Isso que você está falando é uma realidade, né? Isso está mudando, né? Eu acho que assim, aquela mulher que realmente não quer gestar, quer ter 0 filhos, não quer ter filhos, é uma opção. Sim. Mas ela tem que saber o risco do arrependimento que ela pode ter lá na frente. O doutor Gilberto já falou em algum podcast a mesma Exatamente. coisa. Ela vai correr o risco do arrependimento, mas é uma opção que ela vai ter. Uma coisa que eu falo exatamente isso. Eu falo assim, se você tem intenção de ter, então fique atenta, porque é pior você falar assim lá no futuro, nossa, por que eu não tive antes? Se você tem intenção de ter, não é? Exatamente. Agora, tudo também, de repente, lá é uma parcimônia. Agora, aquela mulher que realmente não quer ter, aquela mulher que realmente não quer ter filho, tudo bem. Sim. Agora, aquela que quer ter, ela tem que estar atento a tudo isso que nós estamos falando, né? Porque muitas vezes ela não tem essa noção, de que realmente isso é finito. Exato. E ela pode lá na frente se arrepender. E ela tem que saber também que existe alternativas ali, que esse ovário realmente ele pode ter de algumas mulheres ele pode perder a sua, não só em quantidade, mas como em qualidade também mais rapidamente. Sim. Um N de mulheres vão ser já inférteis aos 36, um N mais um pouquinho aos 37, um N mais um pouquinho aos 38, e assim por diante. Lá com 41, 42, 43 anos, esse N aumentou bastante. Sim. E ali, e assim, sem falar também que nós podemos ter aquelas mulheres que podem ter uma menopausa precoce. Existe isso ainda. O que é uma menopausa precoce? São aquelas mulheres que vão deixar que vão entrar na menopausa antes dos 40 anos de idade. Uma em cada 100 mulheres, aproximadamente, vai entrar na menopausa abaixo dos 40 anos de idade. Abaixo dos 35 anos, uma em cada aproximadamente 250 Nossa, eu não sabia dessa a possibilidade. 300 mulheres vão entrar numa menopausa precoce. Isso pode atingir até mulheres de idades bem mais jovens, mulheres abaixo dos 30 podem entrar na menopausa precoce. Mas é lógico que nós estamos falando aí uma minoria das exceções. Eu acho que aqui nós temos que tratar mais, né? Nós temos que tratar mais aqui a mulher, como que ela vai planejar, Sim. como que ela vai agir com parcimônia. Sim. E como que ela vai chegar lá na frente planejando-se. Sim. Como que ela vai tentar adequar a vida social, econômica, profissional com o fato de ter filhos, desde que ela queira ter filhos. Exato. Né? E tudo isso entra no estilo de vida, né, doutor? Entra. Essa mulher vai ter que ter um estilo de vida. É isso que nós vamos falar. Vamos lá. Essa mulher vai ter que ter um estilo de vida bom. Ela vai ter que ter alguns cuidados importantes, né? Certo. No estilo de vida dela, que é o que a gente, que assim, por quê? Os ovários,
Só para que a mulher entenda, né? Ela já nasceu mais ou menos determinada até o tempo desse. Ela já nasceu mais ou menos determinada a ter aquele tempo que ela já vai começar a perder em quantidade, perder em qualidade. Só que os ovários lá dentro, para que ela entenda, os ovários e esses óvulos lá dentro, no funcionamento dele, ele tem todo um mecanismo, ele tem as organelas, as coisinhas lá dentro dele, que vão funcionar e tal, e a gente pode manter esses óvulos, esses ócitos, que é aquilo que ela chama de óvulos, mais saudáveis, né? Mais saudáveis para que a sua engenharia lá dentro do funcionamento melhore melhor e que ela perca menos, né? Certo. Que é aquilo que a gente chama lá de atresia, de uma maneira assim, para entender, é como se ele fosse se atrofiando, que isso ela vai perder, mês a mês, como se ele fosse atrofiando. Isso é para todas. Para todas. A gente pode melhorar para que essa atresia, de repente, seja essa perda seja menos intensa um pouco, né? Certo. Aí entra o estilo de vida dessa mulher e alguns cuidados que ela vai ter, né? Sim. Uma boa noite de sono, por exemplo, isso influencia também, doutor? Um descanso? Olha, são várias coisas que a gente pode melhorar. Você tá ali falando do sono, por exemplo. Essa é uma pergunta boa, né? São várias coisas, mas vamos falar do sono, que é uma curiosidade, né? As pessoas assim. Hoje tudo na vida, do estilo de vida é importante, e hoje a gente fala de sono para tudo, né? Exato. Para a saúde no todo, né? O sono é para tudo. O sono aumenta a sua expectativa de vida, diminui a chance de você ter doenças mais graves, uma série de coisas, e assim é na reprodução humana também, no planejamento. Por quê? Aquela pessoa que dorme bem, né? Aquela pessoa que dorme bem, além de no sono reparador, ela diminuir o seu estresse, que isso é ótimo, vai diminuir o seu estresse, ela vai ter um dia melhor no dia seguinte, ela vai ter um relacionamento social, sexual melhor, que é muito importante, né? Ela ainda tem uma coisa que a gente chama de ciclo circadiano, né? O que é o ciclo? O que seria isso? Explica. O que é o ciclo circadiano? O ciclo circadiano são as 24 horas do dia. Para entender bem, assim, é o claro e o escuro. Certo. Quando a luz vem, o organismo dela funciona de uma maneira. Ele tem umas funções. Quando a luz se apaga, ela vai dormir, ela fica no escuro total. Ali, normalmente, acontece a produção de vários hormônios, principalmente muitos desses hormônios são muito importantes na vida reprodutiva. Ela vai produzir o hormônio que estimula a tireoide, que é um hormônio extremamente importante na vida reprodutiva da mulher, tem que funcionar bem. Ela vai produzir os hormônios que estimulam os ovários, né? Que isso é muito importante na vida reprodutiva dela. Ela vai produzir os hormônios que controlam o estresse, que é o que controla o estresse, a parte imunológica, que é o cortisol, por exemplo, né? Que é o cortisol, por exemplo, que é o famoso cortisol, que se fala tanto, meu cortisol está aumentado, o estresse e tal. Então, tudo isso daí tem a ver com o ciclo circadiano e com o sono. Então, o sono, sem sombra de dúvida, ele é muito importante para essa mulher. Certo. E vai produzir principalmente um hormônio chamado melatonina, melatonina, que é o hormônio do sono. Sim. E para produzir esse hormônio, você tem que ter realmente a higiene do sono, né? Que é você deu hora de dormir, você vai lá para o teu quarto escuro, não vai olhar televisão, não vai olhar computador, não vai olhar celular, vai apagar todas as luzes e vai descansar. Sim. Aí teu cérebro começa a funcionar e produzir tudo isso que nós falamos da questão do ciclo circadiano. E esse hormônio melatonina, a gente sabe que além dele controlar bem o teu sono, ele é um ótimo antioxidante também, que depois ele vai funcionar também como um antioxidante. E isso tem uma resposta também fundamental naquela engenharia que nós falamos dos seus óvulos, né? Dos seus ócitos, dos ócitos da mulher, para isso funcionar melhor durante a sua ovulação, e se ela tiver uma gravidez, melhor ainda. Muito bem. E existe algum outro fator não ovariano que as mulheres têm que dar atenção, doutor? Olha,
Eu acho assim, até antes da gente falar assim do fator ovariano, eu acho que temos muitas coisas, mas eu acho que assim, é muito importante a gente antes da gente falar assim da parte ovariana, nós falarmos de estilo de vida. Né? Eu acho que o estilo de vida, no todo, ele é muito importante. Exercício, alimentação. Ele é muito importante. Rotina. E daí vai vir os fatores não ovarianos muito também, que são importantes. Por quê? O que a gente fala do estilo de vida? Né? O estilo de vida hoje, vamos falar, por exemplo, de uma coisa que é fundamental. Hoje todo mundo fala de atividade física. Sim. Eu acho que esse foi esse foi um boom nessa última década, bem positivo. Por quê? Nós vamos manter um peso ideal da paciente na atividade física, nós vamos manter um peso ideal da paciente, e essa paciente, geralmente essa mulher, né, essa mulher em questão, além dela manter um peso, ela ter uma atividade física, ela também vai ter uma preocupação com a dieta dela. Para ela não ganhar, ganhar peso. É uma consequência. Exato. Porque a gente sabe que o índice de massa corporal muito aumentado, a mulher com peso aumentado, principalmente aquelas mulheres que chegam à obesidade, né, nós vamos ter problemas sérios lá na frente, né? Nós vamos ter principalmente distúrbios menstruais, né? Por quê? O aumento de peso pode levar a uma diminuição da ovulação, uma falta de ovulação, e levar a doenças que ela vai ter dificuldade para engravidar. Existem uma das principais causas de infertilidade é a síndrome de ovário policístico, que está intimamente relacionada com o aumento de peso, com o índice de massa corporal, por exemplo. Sim. Então, isso é uma coisa que... Um fator muito importante. É um fator muito importante. Sem dizer que também a gente vai diminuir a chance de doenças cardiovasculares, a chance de resistência à insulina, que é o que leva a diabetes, a resistência à insulina. A resistência à insulina também leva muito, pelo aumento do peso, também leva muito à infertilidade. Então, isso é importante demais. Sim. A outra coisa também que me veio à cabeça aqui, também falando de dieta, por exemplo, hoje também existe uma tendência mais que a gente tem uma alimentação mais in natura, né? Sim. A gente sabe, me veio aqui essa lembrança que nós tínhamos aí no passado uma dieta de enlatados, de fast food, uma série de coisas, refrigerantes, enlatados e tudo mais. E a gente sabe que além disso fazer mal, disso aí ser extremamente engordante, muitas vezes isso aí está associado a um outro fator, que esses alimentos podem ter uma coisa que a gente chama lá de disruptores ou desreguladores endócrinos. Uau. Por exemplo, nós temos ali os bifenóis, os fitalatos, os parabenos, que são substâncias que servem ali, por exemplo, para revestir e conservar lá a lata de refrigerante, o enlatado, do alimento enlatado, por exemplo, que são os bifenóis, os fitalatos que vão dar aquela elasticidade do plástico que você reveste. Nós temos o parabenos, que são conservantes. Tudo isso daí pode alterar o funcionamento a longo prazo. Aquela pessoa que consome demais esse tipo de alimento, de refrigerantes e tudo mais, além de engordar, isso aí pode também atrapalhar a sua ovulação, né? Atrapalhar a sua ovulação, dificultar ela para engravidar, porque isso faz uma quebra no funcionamento ideal ali dos seus hormônios, e também pode ser prejudicial na gestação inicial também, né? Até para o embrião. Então isso aí é uma coisa importante também das pessoas saberem, falando em dieta, né? Uma vez eu conversei com uma moça, ela falou assim que é importante que nós consumimos somente, ou na maior parte, aquilo que é natural. Aquilo que é feito com as mãos, que entra tudo isso que o doutor falou, já é prejudicial à saúde.
Então, tudo que é natural, por que não comer comida de verdade, né, doutor? E geralmente tem um ditado muito antigo, muitas vezes, que fala que nós somos aquilo que nós comemos, né? Exato. Que não fala que nós comemos. Exato. Agora, hoje também, nós nos preocupamos, aquela mulher saudável, geralmente ela não vai precisar de complementos de micronutrientes, né? Mas hoje aquela mulher também que está preparando-se para engravidar, ela deve também procurar o seu médico. Muitas vezes ela pode ter deficiência de micronutrientes importantes. Hoje, além da dieta, ela pode ter a falta de alguma coisa. Hoje nós nos preocupamos muito com a vitamina D, com o complexo de vitamina B. Depois do Covid, principalmente, Principalmente, né? Exatamente. Nós nos preocupamos com zinco, muito com ferro, com vitaminas A, E, C. Então nós temos muitas preocupações que muitas vezes... Lembra quando eu falei lá atrás daquela engenharia das organelas lá do ósseo, do funcionamento? Então, muitas vezes nós precisamos desse acompanhamento. Essa mulher precisa do acompanhamento com o médico dela para estar com isso aí bem alinhado na sua saúde. Mas é lógico, enfim, tudo começa com uma boa alimentação, né? Agora, existem coisas assim também muito importantes que não dá para a gente deixar de falar, né? Sim, claro. Uma delas é o álcool. Sim. Né? Uma delas é o álcool. O hábito do álcool, além do álcool também ser uma bebida calórica, também cooperar com o peso. Faz mal para a saúde no todo, mas né, o álcool também ele vai a ingesta diária de álcool e tudo mais. Não existe dose segura para o álcool, por mais que a gente... Não é aquela assim, vamos beber socialmente, não existe. Não existe uma dose segura, principalmente para quem quer engravidar. Se você perguntar para mim, olha, eu estou querendo engravidar, o que você me aconselha? Não beba. Não beba. Ele também entra naquilo que nós falamos, no funcionamento desse óvulo, daquelas organelas, daquelas pecinhas ali do óvulo e tal. Então, assim, não vamos beber. Temos que tomar muito cuidado com o óvulo também, com o álcool também. Nós temos o cigarro. O cigarro é evidente. E hoje tem ainda o cigarro eletrônico, tem, né, o cigarro doutor? eletrônico e o cigarro eletrônico hoje, as principais sociedades do mundo hoje, falando de cigarro eletrônico, começando por ele, as principais sociedades do mundo hoje estão condenando muito o cigarro eletrônico. Nós temos ainda pouco conhecimento sobre ele, mas sabemos que ele é danoso demais. Né? Ele é danoso demais. Então nós temos que pensar muito sobre isso. Sim. O cigarro comum, a gente sabe, o tabagismo de maneira geral, a gente sabe que hoje nós temos mais de 4.000 substâncias tóxicas dentro do cigarro. Nós sabemos que o cigarro, nós estamos falando dos disruptores endócrinos da alimentação. Lá no cigarro nós temos uma série de metais pesados que são extremamente danosos também para os oócitos da mulher. Sim. São muitos danosos para isso. E o cigarro também, o hábito do cigarro, além disso, ele vai causar também muito mal para as trompas, né? As trompas é o lugar onde você vai encontrar o espermatozoide que está subindo pelo útero entrando na trompa, ele vai encontrar o óvulo que está saindo do ovário e caindo na trompa. E o cigarro, ele atrapalha muito ali na trompa. Nós temos uns cílios, que são como se fossem ali cabelinhos pequenos, que fazem o espermatozoide e o óvulo movimentar para um encontrar com o outro. E o cigarro pode alterar essa permeabilidade, esses cílios com esses cabelinhos que movimentam ali, e nós podemos ter dificuldades no encontro, dificultando que você engravide, ou até uma outra situação que também é grave, que ocorre a fecundação e as coisas ali não estão andando bem, e esse ovinho que é formado num caminho, formando ali, às vezes, uma gravidez nas trompas, e a mulher fumante, ela tem muito mais chance de ter gravidez nas trompas também, né? Então, tudo isso daí, eu acho que são coisas que que é muito importante a mulher estar conhecendo, né? Sim. Estar atenta a todos esses fatores ali da questão do estilo de vida, né? Sim. Agora, ali, respondendo a tua outra pergunta, que é uma coisa muito importante, quando você me perguntou sobre... a gente tem que preocupar só com o ovário? Exato. Né? Com o ovário, com tudo isso. Não, é lógico que você tem toda
Você tem todo um mecanismo ali em volta, você tem... Principalmente, a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, com as trompas da mulher, né? Certo. Então, a gente tem que saber, essa mulher tem que saber que no decorrer da vida sexual dela, ela tem que proteger-se, por exemplo, de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis. Sim. Ela tem que proteger, porque alguns tipos de infecções sexualmente transmissíveis vão fazer lesões da sua trompa, da permeabilidade da sua trompa, vão também ser danosas para a cavidade endometrial, que é a cavidade dentro do útero, onde o espermatozoide também passa por ali para atingir a trompa, onde o embrião vai ficar. Então ela pode ter um dano e nós temos dificuldade de encontrar esse óvulo e esse espermatozoide e ela ser infértil. Isso é aquilo que a gente chama de infertilidade ali do ponto de vista canalicular, ali, do ponto de vista tubário ali. E 1/3 ou mais, em torno de 35% das infertilidades são causadas por isso. É uma quantidade muito grande, 35% são causadas por isso. Então essa mulher tem que saber que ela tem que se proteger, diminuir a chance de infecções sexualmente transmissíveis, uso de preservativo, não ter infecções, estar passando periodicamente pelo seu ginecologista, pelo especialista, para ela estar se protegendo contra isso. Existem outras coisas também, quando essa mulher for ter que passar por uma cirurgia pélvica, ela tem que ter muito cuidado de quem vai operá-la, porque ela pode ter sequelas nesses ovários e acabar diminuindo, perdendo também reserva ovariana, perdendo óvulos. Ela tem que também ter um pouco de sorte de não ter uma endometriose, não evoluir para uma endometriose, e se ela evoluir para uma endometriose, que também é uma das doenças que causam muita infertilidade, ela tem que ser muito bem abordada. Então, quando ela está sendo muito bem assistida por um especialista, ela vai controlar isso, ela vai tratar isso para tentar de alguma maneira que isso influencie o mínimo possível na sua reserva ovariana e na sua fertilidade. É lógico, tem outras coisas que fogem um pouco também do nosso controle. Sim. Essa mulher pode ter um câncer, ser sujeita a uma quimioterapia, uma radioterapia, que pode ir lá diminuir a sua reserva ovariana. Sim. Mas a gente também pode prevenir alguns desses tipos de lesões quando ela é muito bem assistida por algum profissional qualificado, que é o que a gente espera, né? Sim. Então, essa somatória de coisas aí que eu acabei de narrar aqui, eu acho que é uma pincelada de coisas que vão ser muito úteis para a mulher no decorrer da sua vida produtiva, né? Com certeza. E ainda assim, aquelas mulheres que querem retardar a gestação, existe isso, doutor? Olha, é lógico que você vai ter pacientes que ela vai chegar para você e vai falar assim, olha, não adianta, não adianta. Eu não quero ter filhos agora, eu não quero ter filhos eu só quero ter filhos depois dos meus 35 anos, e tem aquelas que ainda te relatam que ela quer ter depois dos 40. E não adianta que você não vai convencê-la. Ela tem projetos de vida e que muitas vezes você não vai querer convencê-las, você tem que respeitá-la e muitas vezes oferecer alternativas. Exato. E o que você tem que deixar claro para ela, que se ela for esperar lá na frente, as técnicas de reprodução assistida, principalmente a fertilização in vitro, foi um avanço enorme para aquela mulher que não quer, para aquela mulher que não quer engravidar. Se ela precisar de uma técnica de reprodução assistida, você vai aumentar muito a chance de gravidez dela, mas não é 100% a solução. Porque ela pode não conseguir engravidar. Vários fatores, né? Nós temos aí mulheres aí até 35 anos, nós vamos garantir para elas 50%, 60% de chance de engravidar numa fertilização in vitro, lá depois dos 40 anos, com 40 anos, 25% de chance dela engravidar. Então ela tem que entender que ela não vai estar comprando neném, que ela vai estar comprando uma técnica. Melhora muito, melhora, mas ela pode não conseguir.
Tem um plano B para isso? Tem. Ela pode também ser orientada lá na frente e fala assim, olha, eu vou congelar meus óvulos. Eu quero, o que a gente chama ali de preservação de fertilidade. Isso me garante que eu vou engravidar? Não garante, mas isso te tira pelo menos do zero. Te tira do zero chance, se lá na frente você não conseguiu engravidar espontaneamente, você vai ser a doadora de você para você mesmo, de quando você estava mais jovem. Muito bom. Mas é lógico. Isso também é importante a mulher entender que você também isso não te garante que você vai engravidar, né? Certo. Isso não te garante. Só existe ali existe uma continha simples ali que a mulher tem que entender que um grupo de médicos americanos ali colocaram isso daí hoje para nós, que a gente mais ou menos tem um norte, que uma mulher quando ela congela óvulos com uma idade menor ou igual a 35 anos, para ela ter uma chance de 50% de gravidez lá na frente, ela tem que ter pelo menos 6 óvulos congelados. Para ela ter uma chance de 80%, pelo menos 14%. De 95%, 30 óvulos congelados. Você vê que isso vai aumentando. Agora, você vai pegar uma mulher de 39 anos, para ela ter uma chance de 50% de gravidez, se ela congelar os 39 anos, se ela congelar os 39 anos, ela tem que ter, para ela ter uma chance de 50%, o que era 6 vira 15. Uau. A de 80%, o que era 14, vira 33. E de 95%, que era 30 aos 35 anos ou menos, vira 70 óvulos congelados. Por que eu estou fazendo esse parâmetro aí? Para chamar a atenção que aquela mulher que quer preservar sua fertilidade e congelar o óvulo, ela tem que tentar chegar ao médico, ao especialista, antes dos 35 anos de idade, para que ocorra um planejamento sobre isso, né? Sim. E aquele médico, pelo menos e o médico dela, se ele não tiver esse pensamento, essa formação, se não abordá-la para isso, pelo menos que ela sabe dizer, olha, eu tenho conhecimento disso, para onde que você vai me encaminhar? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso? Então, eu acho que a nossa ideia aqui hoje é fazer a mulher refletir sobre isso. Né? Aquilo que nem eu falei no começo, né? Nós temos que ter parcimônia e tentar adequar as coisas de acordo com a vida de cada mulher. Com cada desejo, né? Cada um sonha diferente, cada um deseja diferente. Seus objetivos são diferentes. Tanto familiares quanto profissionais. As suas dores pessoais são diferentes, então a gente tem que harmonizar tudo isso daí, né? Exatamente. E tudo com uma boa conversa, né, doutor? Exatamente. Acho que se tiver principalmente alguma dúvida, eu acho que a mulher que precisa de mais orientação é aquela que tem dúvida, né, doutor? Doutor, tenho dúvida se eu quero ter agora ou se eu quero aguardar mais um pouco, que é nesse caso que nós acabamos de falar. Então, impor para o médico os seus desejos, anseios, as suas vontades, o que realmente espera, para junto com esse profissional ter essa orientação, para abrir realmente os horizontes, para poder enxergar novamente essa parte mais técnica. Porque de repente nós mulheres ficamos, igual o doutor falou, focadas em algumas coisas, temos alguns planejamentos, só que esquecemos dessa parte, que é a realidade, né, fisiológica. Então tem que ser tudo analisado, estudado e nada como um bom profissional para orientar. Hoje ficou muito claro para mim, volto a dizer, vou encaminhar para todas as minhas amigas esse podcast, tem várias que estão nessa dúvida ainda. E eu achei muito válido, muito, muito bacana mesmo, muito esclarecedor. Doutor, muito obrigada pela sua companhia de hoje. E fica já o convite para a próxima. Acho que tem muita coisa para a gente esclarecer aqui ainda, né, doutor? Eu te agradeço, Mariana. E temos sim. E a nossa função aqui realmente é gerar dúvidas. Exato. Porque se a gente não gera dúvidas, ela não vai procurar e não vai tentar resolvê-las. Exatamente. Ela vai ficar sempre ali acho isso, acho aquilo, né, doutor? Exatamente. Né? É verdade. Mas é ótimo, doutor. Amei o podcast de hoje. Muito produtivo. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigada. Muito obrigado.